escorpião, ele é muito mal interpretado, é um dos signos mal interpretados. Então eu vou falar de maneira mais profunda sobre esse signo. Vamos começar? Então vamos lá, vamos falar sobre o signo de escorpião de maneira profunda. Um signo bem incompreendido, mal interpretado. As pessoas não conhecem escorpião, nem ele mesmo, tá? Então, nem ele mesmo sabe aonde ele pode chegar e aonde ele pode se reinventar e aonde ele pode se superar e aonde ele possa vencer algo que está completamente aniquilado, acabado, morto. Ele renasce. Então é um signo que ele tem a transição, né, a transitoriedade da vida. No seu inconsciente ele já traz essa missão que nada é para sempre, tudo é transitório, tudo é cíclico, tudo é uma fase, tudo tem um fim, né? Então, escorpião, ao meu ver, ele é muito mal interpretado nesse sentido, porque analisam como um signo ciumento, possessivo, com uma certa maldade. Gente, é totalmente equivocado. Até porque a gente tem que ver onde tem escorpião no mapa, quais os aspectos que faz esse escorpião, quais os planetas que está ali. Então, Marte e Plutão. Então, todos temos escorpião em algum lugar do mapa. E esse escorpião, ele tem a maneira resiliente. Por exemplo, de maneira positiva, gente, é muito difícil quando a gente fala de resiliência. Não é todo mundo que tem. Tem gente que cai e não levanta. E, assim, essa parte que a gente fala de escorpião, de resiliência, que todos temos, né? Então, dependendo se a gente tem um lado positivo, todas as quedas, todas as dores, elas serão curadas. Então, é um signo de transição, de perdas e ganhos, perdas e ganhos. Então, é uma transitoriedade ali. Então, é muito oscilante, é como a onda do mar. Então, crises que acontecem, olhar para o escuro, para a sombra. Então, a gente tem que olhar a mandala zodiacal, né, e os signos que estão ali, os planetas e os aspectos que fazem de maneira abrangente. Então, a roda zodiacal realmente é a nossa vida, né? Então, desde o nascimento ali do eu, né, que começa com Áries, até uma casa 12 ali de finalização, né, no sentido bem espiritual, de inconsciente, da barriga da mãe, lá antes de nascer, né, que é a casa 12, é muito isso, né? É antes da gente vir para a Terra, quando a gente já tem Áries ali no primeiro da mandala zodiacal do eu. Mas a casa 12 é uma casa que a gente não conhece, né? É uma casa teoricamente espiritual, mais próximo de Deus ali, que é mais próximo de Deus no sentido espiritualmente falando, né? Uma casa intangível, que você não vai ter a clareza terrena para mensurar esta casa 12. Então, vamos lá. Partindo que escorpião ele rege, tá? Eu vou começar a falar pinturas fortes aqui para escorpião, porque o que significa? Porque o ser humano vai ter esse lado da sombra. Então, escorpião frequentemente é associado às profundezas da psique, do inconsciente, os aspectos obscuros da personalidade, né? O submundo, o oculto, o arquétipo da sombra, traços de caráter reprimidos e desejos, impulsos considerados inaceitáveis pela consciência. Então, aqui, pelo lado negativo, tem gente que é de qualquer signo, que não tem nada a ver com escorpião, vai manifestar o lado da obsessão, do ciúme, da vingança, da manipulação, da autodestruição. Então, não é o signo de escorpião em si. Ali só está querendo simbolizar que existe uma sombra, e pode ser em qualquer ser humano. Então, essa transformação que ele convida a todos, aos humanos, é uma transformação e renascimento simbolizado pela capacidade fênix de ressurgir das cinzas, através de uma crise, através de uma perda, através de uma dor, através de qualquer coisa que
finalize uma situação. Então é um processo de morte e renascimento que está relacionado ao conceito, né? No caso junguiano, da individuação. É uma busca pela totalidade e integração da personalidade. Nessa jornada de Escorpião, que envolve a confrontação, uma confrontação com a sombra. Então, a morte simbólica do ego e o renascimento em um nível mais elevado de consciência, né? Vale lembrar que o ego está associado mais a Leão, ao Sol, né? E automaticamente os signos fixos já fazem quadratura entre si, né? Então, Escorpião tem a missão de banir, de não ter ego, porque é a casa da morte, não tem ego ali, não existe. A casa 8 é a casa da finalização. Aqui não tem como que eu posso dizer? Os prazeres humanos. Os prazeres humanos tá na casa de Touro, né? Os prazeres humanos, os prazeres terrestres. Aqui pode ser um tipo de prazer no sentido sexual, né? Que é a junção entre duas pessoas. O subconsciente, essa simbologia de Escorpião, tem uma referência com a morte, com o sexo e com o poder, que invoca imagens arquetípicas presentes no inconsciente coletivo, por exemplo. Então, essas imagens podem ser encontradas em mitos e lendas, religiões, entre outros, obras e diversas culturas. Escorpião é um signo de emoções intensas, de paixões profundas. Essa intensidade emocional pode ser vista como uma manifestação da energia psíquica que Jung chamava de libido. A capacidade de Escorpião de mergulhar nas profundezas da alma e de enfrentar as emoções mais sombrias pode ser vista como um caminho para a cura e a transformação. Tá bom? Então, para Escorpião não tem meio termo, ou é dor, sofrimento, ou é alegria extrema, é paixão, é intensificação. Aqui é a transitoriedade de dois mundos, vida, morte, dor, prazer. Esse é o eixo realmente oposto, claro, escuro, yin, yang. Nasceu, morreu, uma árvore nasce, as folhas caem, acabou, nasce outra árvore, então é uma transição contínua. Então, Escorpião, ele realmente é o signo mais resiliente, né? Que através de uma perda, através de um tombaço que tem de qualquer coisa, de circunstâncias, ele vai se reerguer de alguma forma, se usar as maneiras positivas dos signos, do arquétipo do signo positivo de Escorpião. Então, como todos temos Escorpião em algum lugar, dá uma olhada onde você tem Escorpião no mapa, vai mostrar onde você tem a resiliência, essa transitoriedade de sobe e desce, de claro e escuro, de crises, por exemplo, né, e resiliências de vencer, por exemplo, essa crise, de sair do fundo do poço. Então, para Escorpião, não vai ser aquela coisinha assim, ai, coisinha, é coisona. Então, quando realmente tem esse ciclo de Escorpião ou de Plutão, realmente não tem volta, é definitivo. Seja qualquer término, qualquer finalização que tenha, não adianta chorar, acabou. Então, por falar em resiliência, que todos poderíamos ter e que temos a força de vontade. Então, quando a gente fala de Escorpião, a gente fala de Plutão e Marte. Então, Marte é a força, é o querer, é a vontade. E Plutão é uma bomba, né? É uma, como que eu posso dizer? Uma bomba atômica. Os dois juntos, imagina, né? Então, os pilares ali, força de vontade. Primeira coisa de uma resiliência é força de vontade. Então, reconhecer as suas emoções, as forças que temos e as limitações. Poxa, não deu certo, perdi, deu errado, acabou, finalizou. Próxima, viramos a página, porque esta página não tem mais o que me dar, não tem o que me trazer mais. Então, as lições de Escorpião são lições duras, de evolução mesmo.
de depuração da alma. Então, autoconhecimento é importante, a força de vontade, autocontrole para gerenciar esse estresse, essa impulsividade. Então, de maneira fênix, de maneira evoluída, porque escorpião tem dois lados, ele é como o escorpião inseto ali, né? Ele é o escorpião no sentido do signo mesmo de escorpião, né? Mas ele também ele é como uma águia, ele é como uma fênix no sentido espiritualmente falando. Então, as pessoas de escorpião, ou que passam por lições duras de escorpião, e conseguem a resiliência, então ele atingiu a fênix. Geralmente são pessoas espirituais, são pessoas espiritualistas, né? Que dão lição, que mostram o caminho, e ajudam as pessoas ali que estão passando por esse processo, ajuda a ter aquela fortaleza, a passar pela situação, seja através de exemplos, seja através de alguma ajuda, de algum momento, ou de palavras, ou de algo que naquele momento a pessoa possa dar, porque a pessoa já atingiu um ápice ali da espiritualidade que chega uma hora que escorpião já não tem mais o que aprender com as quedas, com as perdas. Chega uma hora que a vida fala, tá bom, você passou dessa fase. Então agora vamos para o alto. Vamos para, tanto que a próxima casa 8 vai para 9, que é a casa sagitariana. Depois que passamos por uma crise, por algo que precisou ser depurado, ser finalizado, né? Então olhamos para o alto, que é uma casa mais sobre a fé, sobre o otimismo. Então nós passamos por todas as casas astrológicas, quer queira, quer não, em algum momento, porque a gente vai ter algum trânsito, a gente vai ter algum planeta ali, né? A gente vai ter todos os aspectos fazendo, então não tem como, tá? Tanto que agora, né, Plutão está em Aquário, então é uma depuração coletiva, né? Tem a ver com a intensificação. Tudo que fala de escorpião tem a ver com a intensificação. Então, uma intensificação aquariana, por exemplo, tecnológica. A gente está sendo ali praticamente, estamos nadando no mar de tecnologia. A gente nem começou direito, tá? Tem 20 anos ainda desse Plutão em Aquário. Então, a gente tem que ter esse lado, sabe? Empatia, a gente tem que ter a conexão, buscar apoio no caso do que precisar, né? Uma flexibilidade de adaptar mudanças, encontrar soluções de alguma forma. A gente não tem escolha. A escolha, estamos aqui, é tudo transitório, daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. A gente vai para algum lugar, a gente não leva o material. Então aqui é interessante porque o eixo touro, por exemplo, o touro escorpião é o material, né? Escorpião aqui, aí na hora que você vai passar pela transitoriedade da vida, quando a gente encara a morte, que você vai pelado, igual a todo mundo, você não vai levar nada de material, não vai levar seu iPhone, não vai levar nada de material, vai só você e sua alma. Então, para escorpião, ele enxerga através, tanto que diz que fala, né, que escorpião tem um raio-x, ele detecta tudo ali. Inclusive até coisas que vai acontecer ali, assim, coisas que tá para acontecer já pressente muito antes, tá bom? A intuição é afinadíssima. É muito bom ter amigos de escorpião pela lealdade. Ama você. Escorpião não tem meio termo. As pessoas vão te adorar, vai amar, ou não vai gostar de você. Não vai ter meio termo. Mais ou menos. Não vai ter. Ou gosta ou não gosta. Tanto dela para você quanto você para ela. Flexibilidade, então. A gente tem que encontrar soluções aqui, né? Proatividade, atitudes e buscar ali em vez de se lamentar. Né? Então, desenvolver a resiliência a todo custo, né? Cultivar também relacionamentos saudáveis, o autocuidado, exercício físico, o bem-estar, o sono adequado, né? Desenvolver habilidades para que a gente possa resolver, detectar o problema a fundo e arrancar pela raiz, praticar a gratidão, né? A gratidão, o otimismo, né? E também, se nesse caso é tão profundo que a pessoa não consegue, né, ter a resiliência própria, buscar ajuda de um profissional quando necessário, tá bom? Então, seja na carreira, seja em qualquer lugar, pressão no trabalho, qualquer outra coisa,
é necessário, sim, buscar a força interior, aquela força plutoniana, aquela força de Marte do querer. Se você quer mais ou menos, sinto em dizer que não vai dar certo. Tipo, vai ter que querer muito, com emoção, tá? Tanto que quando a gente quer muito, né? Então a gente quer, envolve o emocional. Marte é o querer, né? É o impulso. E o escorpião é um signo emocional. Então, querer com emoção, pensando, eu quero, eu desejo aquilo. Claro, gente, do lado positivo que eu tô querendo dizer. E aqui também a gente tem que, como que eu posso dizer? A lição aqui de escorpião. Tudo passa, tudo passa, não há dor que dure para sempre, não há alegria que dure para sempre, sim a transitoriedade. Então vamos viver profundamente, vamos intensificar o nosso dia a dia. Não é porque é uma segunda-feira de manhã, ai que saco, com cara de bunda de manhã, com cara feia de manhã, tem que estar feliz, vai acabar, gente, vai acabar, né? Então, vamos aproveitar o máximo, vamos viver o máximo que a gente conseguir de maneira honesta, de maneira evoluída, de maneira com que possamos acrescentar algo na vida de alguém, palavras positivas na vida de alguém, né? O mundo já está tão caótico e a gente vai acrescentar mais, intensificar, que a gente falou de escorpião, intensificar mais ainda. Às vezes pega um elevador com alguém, a pessoa, gente, sabe, pesado, as pessoas no trabalho, um âmbito de cobras assim, horroroso, horroroso de competição, de um querer ser mais que o outro. Gente, alguém vai perder, alguém vai ganhar, mas cuidado em que você querer ganhar sempre. Vai chegar a sua hora que tanto você querer puxar o tapete de alguém, vai chegar a hora da sua perda. E é a hora da sua perda, você vai ter a resiliência. Então, faz essa pergunta, porque ninguém escapa de uma crise, ninguém escapa de uma perda, ninguém escapa de um ciclo que a gente está passando por turbulências, por transição. Então, cuidado, porque a vida ela é transitória, tá? Então, esse foi um recado sobre escorpião, sobre um signo maravilhoso que a gente tem que ter, parar de ter preconceitos. O Áries, o ariano é violento, e o taurino gosta de comer, e o geminiano gosta de falar. É muito pobre essa astrologia. Então a gente tem que realmente ver a fundo e estudar o seu mapa, ver o que realmente, ter uma noção, né, como o Sol, uma Lua, como que nós lidamos com as situações, né? Então é uma maneira mais rica, tá bom, de tratar a astrologia. Espero que vocês tenham gostado. O meu canal eu tinha começado em 2022, mas eu nunca fui de fazer vídeo. Eu só abri o canal e deixei parado lá durante anos. E aí, recém eu voltei, porque agora realmente eu tenho essa pretensão de falar sobre a espiritualidade e sobre a astrologia, então eu voltei agora, né? Então eu pretendo pelo menos aí uns 2 vídeos semanais, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer e comente algo que você, alguma resiliência, algo que você realmente passou por uma crise e venceu. E vai vencer sempre. O ser humano está aqui para experiências, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.